Certo, nessa aula a gente vai falar sobre as valvopatias, ou seja, alterações que afetam as válvulas cardíacas. Nesse momento, quando as questões trazem esse tema, normalmente elas vão te apresentar um sopro, e esse sopro vai ser uma alteração que é característica de alguma valvopatia, tá? E aí eu quero trazer uma grande questão fisiológica, fisiopatológica, para a gente identificar e ser muito certeiro na hora da prova. E elas caem na prova. A gente precisa ter algo em mente que normalmente quando as questões querem que você pense nesse tema, elas vão te trazer um sopro. E esse sopro vai ser auscultado em alguma região específica cardíaca. E aí a gente já vai discutir como vocês vão ser certeiros para a hora da sua prova. Tem algumas patologias que são mais frequentes e a gente entendendo o processo fisiológico, fisiopatológico, vocês vão acertar todas as questões que abarcam valvopatias, que acaba sendo um tema até relativamente complicado. Mas depois que a gente entende o que está acontecendo nas câmaras cardíacas, quais são os tempos de enchimento, isso se torna mais fácil e vai fazer com que você acerte aquela questão. Vamos falar sobre anatomia cardíaca primeiramente. Eu não vou me aprofundar tanto, mas vai ser necessário para que a gente entenda o que a questão está apresentando e como a gente vai chegar no diagnóstico. O coração é formado por 4 câmaras cardíacas, 2 átrios ou aurículas e 2 ventrículos. E ele passa por 2 processos, a diástole e a sístole. Durante a diástole, o dia, primeiramente, a gente tem um enchimento dessas câmaras. E quais válvulas estão abertas? Esse é o grande primeiro ponto dessa aula. Durante a diástole, eu preciso que as válvulas atrioventriculares estejam abertas para que esse coração se encha com aquele líquido que é tão importante, que é sangue, que ele se encha de sangue. Então, a válvula mitral e tricúspide precisam estar abertas. E aí você vai começar a entender esse processo. Já já a gente vai aprofundar, mas lembre-se disso. Durante a diástole, eu tenho as válvulas atrioventriculares abertas, mitral e tricúspide. Depois disso, a gente tem a sístole. A sístole é o processo de contração do músculo cardíaco que vai contrair principalmente os ventrículos e vai levar esse sangue à distribuição para as extremidades do corpo, ou seja, esse sangue que está na câmara cardíaca vai para o extremo do corpo, vai passar por todo o corpo. Nesse processo, as válvulas que precisam estar abertas são as válvulas aórtica e pulmonar. Lembre-se disso. Resumo. Durante a diástole, a gente tem 2 válvulas abertas, mitral, tricúspide, e quais estão fechadas? Aórtica e pulmonar. E durante a sístole, o inverso. A gente tem a abertura das válvulas aórtica e pulmonar e o fechamento da mitral e tricúspide. E por que isso é tão importante? Porque quando a questão te traz um sopro auscultado em determinado foco de ausculta que nós temos, os focos de ausculta cardíaco, esse sopro está falando que eu estou escutando um ruído que não é normal, que é atípico daquela região. E isso vai estar acontecendo de forma grosseira agora por 2 causas, ou por uma estenose ou por uma insuficiência. A estenose é quando a válvula tem uma diminuição do seu diâmetro, ou seja, por algum motivo ela continua ali e ela está mais estreita. Isso causa uma força maior que a câmara cardíaca precisa vencer para que aquele líquido passe. E isso pode gerar um ruído, um sopro. Se essa válvula deveria estar aberta, por exemplo, na diástole, mitral e tricúspide devem estar abertas. Se eu escuto um sopro nelas, é um sopro que está fazendo com que ela aberta tenha algum ruído anormal. E a única função ali, dessa forma que a gente está para entender a prova, para gabaritar as questões, durante a abertura delas, o que afeta é uma estenose, que está fazendo com que esse diâmetro que deveria estar normal tenha alguma limitação. Ele está comprometido. E quando o líquido passa por ali, ele causa um ruído. Então, se eu tenho um sopro diastólico, e é auscultado nas válvulas que deveriam estar abertas, mitral, tricúspide, o que está afetando e o que está causando esse sopro é uma estenose, porque ali deveria estar aberto. A outra condição é uma insuficiência. Durante a diástole, lembra que eu falei, mitral e tricúspide devem estar abertas. Mas quais devem estar fechadas? Aórtica e pulmonar. Se eu tenho um sopro durante a diástole em focos aórtico ou pulmonar, e durante a diástole, que deveria estar fechada, o que está acontecendo? Essa válvula está insuficientemente fechada. De uma forma insuficiente, ela está fechada. Então, ela não está bem fechada. E isso faz com que durante a diástole, que ela deveria estar fechada,
ela tenha a passagem do líquido, que não deveria estar passando por ali. Isso causa um som, causa um sopro, causa um ruído. Entenderam a dinâmica? Eu preciso pensar que esse sopro está acontecendo em que fase cardíaca? Diástole ou sístole? Durante essas fases, quais válvulas estão abertas, quais válvulas estão fechadas? Depois de saber qual válvula está aberta e fechada, eu preciso saber esse sopro está sendo auscultado em que foco. Se eu tenho um foco, por exemplo, em mitral, durante a diástole, eu tenho uma estenose mitral, muito provavelmente. Agora, olha como isso muda. Se eu tenho um sopro durante a sístole em mitral, foco mitral, muito provavelmente essa válvula não está bem fechada, porque na sístole ela deveria fechar e não abrir. Então eu tenho provavelmente uma insuficiência. Esse é o grande macete para entender a ausculta e essas valvopatias, que a questão vai nos dar um sopro, uma alteração auscultatória. E pensando desse modo, a gente consegue ler e entender, muito provavelmente, qual seja a causa daquele ruído. Se você não entendeu bem, volta à aula e veja de novo até isso ficar medular. Durante a diástole eu tenho abertura de quais válvulas e durante a sístole quais estão abertas. E o contrário, quais estão fechadas durante a diástole e a sístole. E aí durante o foco de ausculta, eu tenho que ler na questão se isso fala de fase diastólica e se aquela válvula ou aquele foco que me foi apresentado deveria estar fechado ou aberto. E aí eu começo a pensar. Se ele deveria estar fechado e eu tenho uma ausculta alterada, provavelmente eu tenho uma insuficiência, ou seja, não fecha bem. E se aquilo deveria estar aberto e tem um ruído, provavelmente tem uma limitação da passagem desse líquido, e aí eu tenho uma estenose. Na prova, como é que você vai lembrar? Li uma alteração. O que vai estar lá presente? Presença de um sopro. Ok, esse sopro está em que fase? Ok, durante essa fase, no foco que me apresenta, mitral, aórtico, pulmonar, tricúspide, ela deveria estar aberta ou fechada? Se deveria estar aberta, é uma estenose. Se deveria estar fechado, uma insuficiência. Usando esse macete, você vai, muito provavelmente, acertar a questão da sua prova. Bom, algo muito frequente no Revalida e na banca do INEP é a questão da estenose mitral. E uma das principais causas são afetações que afetam as câmaras cardíacas e mais direcionadamente as válvulas. E uma delas, muito importante, a gente precisa estudar isso, principalmente na questão de pediatria, seria a febre reumática, com afetação valvular, ou seja, eu tenho uma valvopatia. E isso pode causar uma estenose mitral. Então eu preciso ter esse pensamento clínico relacionado, que aquela complicação da febre reumática, com afetações cardíacas, pode causar uma valvopatia e tende a estar relacionado com a estenose mitral. E o que é estenose mitral? Como é que eu vou ler isso aí na prova? Muito provavelmente vai me falar de um sopro durante a diástole em foco mitral. Aquela válvula deveria estar aberta e por algum motivo eu tenho uma limitação da passagem do líquido. Então, está me dando uma alteração auscultatória. A melhor conduta frente a esses casos é encaminhar o paciente para um especialista. Eu preciso da avaliação do cardiologista, eu preciso do segmento com o pediatra, eu preciso identificar se de fato é aquilo. E a gente não vai entrar nesse ponto porque isso aí já é diagnóstico e complicações de febre reumática. Mas, voltando às valvopatias, o próximo segmento vai ser encaminhamento para o especialista e avaliar se tem necessidade de substituição cirúrgica daquela válvula ou se o tratamento pode ser clínico. A gente vai resolver algumas questões e aí eu espero que fique ainda mais claro para que na hora da sua prova, se você vê alguma valvopatia, você consiga identificar e resolver a questão e ser bem certeiro no provável diagnóstico que está acontecendo ali.